Eu queria ver hoje com vocês, para a gente encerrar nessa Santa Ceia da chegada à fonte, em Jeremias capítulo 2. Tem 3 versículos aqui, e vamos partir daqui, para falar sobre esse assunto. Jeremias capítulo 2. Amém? Jeremias capítulo 2. Aqui Jeremias vai deixar uma exortação muito boa para a gente, muito firme. Jeremias 2, eu vou ler o versículo 11. Houve alguma nação, olha o que Deus vai falar através de Jeremias. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Houve? Não houve. Ele tá questionando o povo dele, o povo de Deus. O próprio Deus questionando o povo dele. Por quê? Porque o povo dele estava abandonando ele. E ele era Deus. E ele fala assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Os babilônicos trocaram os deuses deles? Não. Os egípcios trocaram os deuses deles? Não. Ele aqui vai pegar no nosso pé. Porque eles estavam trocando de deuses e ele era o Deus verdadeiro. Trocando a fonte. Depois de já conhecer a fonte espiritual, a pessoa começa a voltar para uma fonte natural, buscando outros meios para alcançar de Deus algum favor, ou alcançar um sucesso de alguma forma, e esquece do Deus que serve. Essa é a exortação aqui. Ele fala então: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. O povo está começando a ir atrás de outros deuses, outras práticas, outros conceitos, outras culturas, e estão deixando aquela que Deus preparou de lado. Estão deixando as coisas de Deus de lado. O próprio Deus estão abandonando. E Deus está comparando. Engraçado. As nações que têm deuses, que nem deuses são, na verdade, eles não deixam. E vocês me deixam assim, ó, tão facilmente. Me abandonam com uma facilidade. Como é que é isso? Amém, irmãos? Isso é uma exortação. Isso é um puxão de orelha. Amém? E ele vai falar mais, versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Então, ele está falando, ó céus, todo o exército dos céus. Eu imagino assim, irmãos, o Senhor, contando os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos do Senhor, todos os exércitos dos céus olhando para a gente e falando assim: poxa vida, tudo concorre para o bem desse povo. Deus tem sido muito bom com eles, mas eles abandonam esse Deus com uma facilidade. E aí os céus ficaram espantados, horrorizados, pela forma com que aquele povo corriam para outras fontes e desprezavam a fonte verdadeira. Como eles faziam isso com tanta facilidade. Se prosperavam, se desviavam. Se passasse aperto, se desviavam também. A gente hoje prospera, também passa aperto. No mundo temos aflições também. E tanto num lado como no outro, a gente deveria buscar mais ainda a Deus. E não buscar outras práticas, outros deuses. E ele fala: céus, fiquem espantados e horrorizados, verdadeiramente desolados, porque esse povo que a gente ama abandona a gente facilmente. Que coisa séria, irmãos. É assim que Deus se sente. É assim que o exército dele se sente. Os anjos se sentem. Pai, Filho e Espírito Santo se sentem. Quando a gente de Deus começa a concordar com as coisas do mundo.
Ontem eu pregava lá para os homens sobre troca de mentalidade. Eu tenho que mudar a minha mente. Minha mente precisa ser igual à mente de Cristo. E os homens que não foram perderam uma grande mensagem. Eu recebi uma notícia, um WhatsApp quando eu cheguei em casa. Falou assim: essa reunião me mudou completamente. Minha mente agora é outra. Falei, glória a Deus. Esse entendeu. Eu recebi essa mensagem quando cheguei em casa, no WhatsApp. Pastor, essa reunião mudou a minha vida completamente. Tanto tempo na igreja e essa reunião mudou minha vida completamente. Minha mente é outra. Coisa boa de ouvir. Mas nem todos puderam ouvir essa mensagem porque não foram. Agora sou eu puxando a orelha. Agora realmente eu estou. Amém, irmãos? Olha o que Deus está falando, irmãos. Os céus ficam horrorizados. Por quê? Porque aquele povo largava Deus muito facilmente e ia atrás de outros deuses. Largava, para usar o termo que a gente está usando, largava a fonte espiritual para ir para outras fontes espirituais estranhas. Entendeu? Ele vai falar isso no versículo 13. Ó. Porque o meu povo fez duas maldades. Quais são, Senhor, as duas maldades? A mim me deixaram o manancial das águas vivas. Primeira maldade. A primeira maldade do povo de Deus, qual é então? Deixar a fonte das águas vivas. Sair de perto de Jesus. Quando o homem se engraça com uma mulher que não é sua esposa, largou a fonte. Quando a mulher fica de gracinha com um homem que não é seu marido, e olha, eu não estou falando de adultério, hein? Eu nem estou falando de prática. Eu estou falando só de ficar de gracinha, de risinho, de papinho pela internet. Só isso. Nem estou falando do toque físico. Nem estou falando disso, das vias de fatos. Essa pessoa já se afastou da fonte normal, da fonte espiritual, da cisterna que é dela. Essa é a primeira maldade que uma pessoa de Deus comete e que deixa o exército dos céus. E o Senhor, ele fala aqui, horrorizados, desolados e espantados. Então o meu Deus pode ficar horrorizado? Pode. Espantado? Pode. Desolado? Pode. Por quê? Porque o povo dele, que ele tanto ama, que enviou o filho dele para morrer por eles, por nós, se afasta dele com uma facilidade tremenda, irmãos. Alguns, qualquer tentaçãozinha que passam, já vai cair na lama do pecado novamente. Já se afasta da igreja. Já se afasta da palavra. Qualquer coisinha que acontece, seja para bem ou para mal, é o bastante para desestabilizar a fé daquela pessoa. Alguns tiveram sua fé desestabilizada porque prosperaram muito. Outros tiveram sua fé desestabilizada porque sofreram muito. Tanto um caso quanto o outro são motivos para a gente buscar mais ainda a Deus. Mais ainda. Mas alguns ficam desequilibrados, desestabilizados na sua fé. E isso deixa o Senhor espantado, horrorizado e verdadeiramente desolado. Está amarrado, né, irmãos? A minha vida tem que ser para alegrar o Senhor, irmãos. Você pode falar isso? A minha vida deve ser para alegrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rapaz, estou quase chorando aqui agora. Eu sou meio chorão, de vez em quando bate uma coisa. Mas pensa bem no que você falou agora. Aí avalie se você está realmente fazendo isso. Ninguém tem que te julgar, é você que tem que se julgar. Avalie se você está fazendo isso. Se não estiver, hoje peça perdão a Deus e participe dessa última Santa Ceia com a certeza de que você vai mudar a sua mente. Amém, irmãos? Tudo começa aqui. Antes de um homem adulterar, primeiro ele vai pensar nisso. Antes de uma mulher adulterar, primeiro ela vai pensar nisso. Tudo começa aqui, ó. As boas ideias e as más ideias. Amém, irmãos? Nós temos que vigiar muito e orar. Orar e orar, mas vigiar bastante.
E ele fala assim, ele fala, 2 maldades o meu povo fez. 2. Primeiro, a mim me deixaram o manancial das águas vivas. A segunda maldade, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. É a segunda maldade. Então não apenas deixaram, mas deixaram e se envolveram com outros deuses. Eu não fiz isso, pastor. Fez. Porque Jesus falou que não dá para servir 2 senhores. Você vai amar um e vai deixar de amar o outro. Vai servir a um e vai deixar de servir o outro. Então, a partir do momento que eu tenho Deus comigo e eu deixo Deus, eu já estou com outro. Mas eu não estou fazendo nada, mas também não está servindo a Deus. Você acha que não tem um outro Deus aí querendo dominar e dominando as suas ações? Você acha que quem foi o responsável para fazer você se desviar do caminho do Senhor? Você acha que foi só você que fez isso? Não. O outro Deus, com D minúsculo, não maiúsculo, conseguiu convencer a sua mente de que você não precisa da Bíblia, não precisa do dízimo, não precisa da oferta, não precisa do louvor, não precisa estar na igreja todos os domingos, não precisa ser fiel, não precisa ser correto. Você pode fazer igual o mundo faz. Foi outro Deus que te convenceu isso. Não foi só a sua mente que maquinou isso, não. Tem um espírito por trás disso aí. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O exército dos céus, ele fala, ó céus, fiquem aterrorizados, espantados, desolados, porque nós estamos olhando aqui de cima e aquele povo que nós ajudamos tanto está agora indo para um caminho mau. Não é um caminho que eu preparei para eles. Nós temos uma fonte, irmãos. Primeira maldade, são 2 maldades. A primeira maldade, eles me deixaram, eu, o manancial de águas vivas, que me dedico tanto a eles. Me deixaram, primeira maldade. Além de me deixar, a segunda maldade, começaram a servir o outro. Prepararam cisternas rotas. Cisternas rotas são cisternas secas e rachadas. Não retém água. A cisterna foi feita para reter água. Se ela não retém, você vai ter que consertá-la, certo? Para poder então você armazenar a água ali. Eles começaram a buscar cisternas rotas, ou seja, deuses que não são deuses. Práticas que não agradam o Deus verdadeiro, mas agrada outros deuses. E tem gente de Deus que está caindo nessa. Amém, irmãos? Vamos lá, Provérbios capítulo 5. Eu acho muito interessante, porque eu vejo assim, pessoas, tá? Pessoas que fazem, quando o mal chega, aí pergunta assim, por quê? O que eu fiz? Eu não mereço isso. Tudo bem que eu sou falho, mas todo mundo é falho, né? Depois que inventaram essa frase aí, que todo mundo falha, aí parece que a pessoa fica se justificando. Eu sou falho, mas quem não é, né, pastor? Conversa fiada de quem não quer se consertar. Você já descobriu a sua falha e está se justificando na falha dos outros? Eu falho, mas quem não falha, né? Eu acho muito interessante, porque aí a pessoa faz, deu ruim. Eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo. Você sabe. Cada um sabe. Ainda mais se for crente de verdade. O crente de verdade sabe quando está errado. Algo incomoda. Incomoda ou não incomoda? Você pode até não dar bola para o incômodo, mas que incomoda, incomoda. Quando a gente erra, a gente fica incomodado. Não diga que não sabe. Amém, irmãos? Não minta diante do Espírito Santo. Lembra do Ananias e Safira, hein? Mentiram contra o Espírito Santo, chão, 7 palmos debaixo da terra. Os 2, tá? Não minta contra o Espírito Santo, irmão. Não faz isso. Reconheça. Olha, realmente eu estou numa falha aqui. Eu preciso me consertar com Deus.
Mas não vai buscar cisterna rota não, porque você vai ter problemas. Versículo 15. Bebe água da tua cisterna, fonte, poço, e das correntes do teu poço. Então bebe água da sua cisterna e das correntes do teu poço. Nosso poço é Jesus Cristo. A cisterna armazena a água que Ele dá para a gente, que é a revelação. Entende? Muita gente usa esse texto, eu já usei várias vezes, para ensinar sobre marido e mulher. Então tem a minha esposa, não tem que beber água de outra cisterna. Ela, eu e ela. Amém, Jesus? Toda a minha dedicação, meu amor, meu carinho é para ela. Coisa linda. Amém, Jesus? Não tem que ficar de risinho com outro homem, de risinho com outra mulher, cheio de amizade, botar a mulher dentro do carro. Não, mas ela é minha amiga, e cheio de coisinha, e ficar a mulher entrando na casa do homem, o homem entrando na casa de mulher. Nada disso não, irmão. Pode parar com essa história. O homem para a mulher e a mulher para o homem. A gente tem que levar a sério isso. Entende? Não é que eu vou ser chato com ninguém também, não. Vou falar, mas nada de ficar. Você tá linda, linda, mano. Meu marido nem falou nada. Mas você viu, né? Para com isso, irmão. Já dá um corte nesse homem. Por que esse homem está falando que você é linda? Eu, hein? Seu marido é que tem que falar, mas ele não fala, pastor. Dá um pisão no pé dele. Bota aquele tamanco fininho desse jeito que vocês. Sei como é que vocês, mulheres, conseguem usar isso. Eu falo para minha esposa. Tem umas mulheres que botam um salto alto assim, né? E fininho. Como é que pode se equilibrar desse jeito? Tinha que ganhar dinheiro como equilibrista. Você bota um desse aí, passa na sala e mete no pé dele. Mas você pisou no meu pé, claro, estou bonitona e você não fala nada. Pô, estou passando na sua frente aqui, você fica olhando para essa televisão aí, ainda fica me mandando sair da frente da televisão. Olha para mim aqui, ó. Ah, pastor, mas eu tenho que falar? Fala. Fala, ué. Amém, Jesus? Não é o que a senhora quer? Então fala. Uma hora ele vai começar a reparar. Porque ele vai entender, é importante para ela. Que tem homem que é meio grosso, irmão, a verdade é essa. Não repara a importância disso. Então não tem jeito. Outro dia eu gostei, que a minha esposa parou do lado do carro. Eu estou no carro, preparando para sair, esperando ela, parou do carro. Aí eu abri a janela, vi que tinha alguma coisa errada. Aí ela falou assim, você perdeu 2 oportunidades. Aí eu, eita. É nessa hora que o homem fica com a pulga atrás da orelha, né? Eita. Aí passa aquele negócio assim, a mente começa a girar. O que eu fiz? 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 Mas aí eu percebi, era trazê-la até o carro e também perceber e elogiá-la, porque ela estava muito linda. Aí eu falei, você está linda demais, filho. Entra aqui no carro, vem cá. Amém, irmãos? Fala. Fala, e não fala de cara feia, não. Fala. Aí chega uma hora que a gente vai ser doutrinado. Entendeu? Fala, melhor do que ficar guardando raiva no coração. Aí, você não fala nada, ainda até sorri, mas lá no seu coração você está falando assim, não adianta fazer nada, não adianta, esse homem não está nem aí para mim, não olha mais para mim, não fala nada. Mas aquele cachorrinho do desenho, lembra? Aquele cachorrinho do desenho, é o rabugento. Ele vai... Aí fica, não adianta, você não falou nada, mas guardou no coração. Era melhor falar logo, vai olhar ou não vai? Vai elogiar ou não vai? Elogia isso aqui, ó. Olha, isso aqui é para você, isso aqui é seu. Aí pronto, aí uma hora ele vai começar a observar isso. Amém, Jesus? Agora, beber água da tua cisterna aqui e das correntes do teu poço, mostra para a gente que a gente tem uma fonte. E quando a gente só larga essa fonte para ir para outra fonte, a Bíblia fala que Deus fica aterrorizado com a gente. Qual foi a palavra que a gente usou? É aterrorizado mesmo. Ele fica desolado, horrorizado. Ele não espera isso da gente. Ele não quer que isso aconteça com a gente.
Ele quer ser a nossa cisterna, o nosso poço, a nossa fonte o tempo todo. Duas maldades vocês fizeram comigo. Largaram o manancial de águas vivas, que sou eu, e ainda foram procurar cisternas rotas para vocês. Não apenas me largaram, ainda se envolveram com as cisternas rotas, que não retém água nenhuma. E ele vem e fala: bebe água da tua cisterna. Nós temos uma fonte, irmãos. Está aqui, ó. Temos uma fonte. Entende? Temos uma fonte. Temos uma igreja para servir a Deus. Cada igreja tem sua doutrina? Sim, cada igreja tem sua doutrina. Você se encaixou onde melhor você se sente. A sua obrigação é com Cristo, não é com a igreja. Você se encaixa onde melhor você se sente. Eu que não vou estar aqui para ficar criticando ninguém. Se a sua igreja é uma igreja mais jovem, mais agitada, se a sua igreja gosta de surfista, se gosta de parede preta, vermelha, se a sua igreja... Eu que não vou criticar, irmão. Cada um vai para onde quer. Eu fico muito triste quando eu vejo um pregador ir para a mídia para falar mal de outro pregador. Uma coisa, sabe, sem sentido. Parece que o diabo já não está aí para destruir a obra de Deus, tentar destruir, porque não vai destruir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Parece que o diabo já não está aí tentando destruir, e aí fica a pessoa de dentro querendo destruir. Parece que filho do diabo em vez de ser filho de Deus, irmão. O que é isso? Amém, irmãos? Cuidado, porque senão você está bebendo de uma cisterna rota, de uma água que não é boa. Ou a cisterna já está secando e você nem está percebendo, está indo embora. E ele vai falar isso aqui, então: bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Opa, então o que Deus me deu é meu e não é para os estranhos. Voltando a falar de casamento, a minha mulher é minha, e eu sou dela, não para os estranhos. Ela se arruma para mim, e eu me arrumo para ela. Amém, Jesus? Ué, é assim. Por que tem tanta sensualidade no mundo, irmão? Fala para mim. Por que uma serva de Deus usa roupas sensuais? Não é só para o marido dela. Se ela está usando de sensualidade, ela quer que todo mundo veja. Porque ninguém se veste sensualmente para ficar dentro de casa. Ela se veste com sensualidade para sair na rua e ficar ouvindo gracinha. Aí fica fingindo que não gostou. Fingindo, irmão. Porque se saiu com sensualidade, ela quer. Ou ele quer. Alguém quer. Entendeu? Tá dando para entender? Quer dizer, isso não é para gente, irmão. Irmãos e irmãs, isso não é para gente. A gente tem que ter decência e ordem. Eu estou voltando para esse lado aqui, não sei porquê, está amarrado. Não é essa a mensagem. A mensagem é: cisterna rota ou cisterna boa? O nosso Deus, ele armazena água para a gente. Ele é manancial de água viva. E fica muito aborrecido quando a gente abandona o manancial e vai atrás de outras águas. E começa a ver as cisternas rotas, rachadas, que não retém água. E começa a querer se beneficiar dessas cisternas que não valem nada. Ali em Jeremias, Deus estava aborrecido com o povo dele, porque o povo dele estava abandonando ele. E não só isso, além de abandoná-lo, estava indo atrás de outros deuses, que Jeremias diz que não são deuses na verdade, que nem deuses são. Aí ele faz uma comparação, ele fala assim: olha essas nações aí desses deuses, mesmo não sendo deuses, eles não largam os deuses deles. E nem deuses são, e eles não largam os deuses deles, mas vocês estão me abandonando. Nós temos uma fonte de manancial de águas, e essa fonte não pode ser abandonada. Amém, irmãos? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos manter na palavra de Deus, e não querer ter uma mente igual a do mundo. Não dá para você ter os dois. Não dá para você ter os dois. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Lembra daquele jovem que foi falar com Jesus? Mitidão. Mitidão, o jovem é conhecido na parábola como jovem rico. Mitidão ele. Chegou lá,
mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna, mestre? Ah, você ouviu, não roubarás, não matarás, não adulterarás, você não viu a lei? Ah, então estou salvo. Tudo isso eu faço. Ah, então só te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tem, vem e me segue. Espera aí. O que o senhor está me pedindo é muito alto. O que o senhor está me pedindo é muito pesado. Assim, eu te chamei de mestre, mas eu estou começando a achar que não é bom o senhor ser meu mestre, não. Porque o senhor está me pedindo algo muito alto. Mas, irmãos, repara. Ele passa pelo Pedro e fala, Pedro, me segue. Mas vai ser pescador de homens agora. O Pedro foi grande? Foi. Todos os apóstolos que seguiram Jesus, que obedeceram o me segue, foram abençoados. Só um que traiu estava profetizado e o Judas caiu nessa profecia aí. Mas estava profetizado que um ia trair. Podia ser os outros, mas o Judas caiu nessa. Os outros, mesmo assim, ele seguiu Jesus por um tempo. Esse homem recebe o mesmo chamado. Vem me seguir. Mas as suas riquezas não permitiram que ele continuasse com a fonte certa. Jesus ia fazer algo tremendo com aquele homem ali, irmãos. Creio eu, que aquele homem talvez até estivesse no patamar de Paulo e de Pedro, nesse nível, que são dois dos apóstolos, dos maiores apóstolos bíblicos. Se ele tivesse ouvido Jesus. Jesus pediu coisa grande porque queria fazer algo grande na vida dele, mas só que ele não entendeu. Amém, irmãos? Você não pode, já que estou cansado de falar isso aí, mas eu sempre repito, né? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, a vida é sua. Não deve afastar-se de Deus jamais. A vida é sua, você faz o que quiser. Mas eu te peço, irmão, te dou um conselho, nunca faça isso. Nós temos uma fonte, um manancial de águas vivas. Para que você vai largar esse manancial para ir para uma cisterna rota, que não é a cisterna que Deus lhe deu para beber água? Vai para outra cisterna. Essa cisterna vai se derramar pela rua, essa água, e o estranho ou a estranha vai beber dela, que não era para beber. Ele está comparando isso aqui, ele vai falar isso aqui, 17. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. E alegre-te com a mulher da tua mocidade. Aí ele vai falar algumas coisas aqui, de ensinar como se realizarem os dois juntos, e vai falar da mulher estranha. Ele vai fazer uma comparação de casamento. Nós, o noivo, a noiva, marido, esposa. E ele vai fazer essa comparação de casamento. Então, a nossa cisterna, que é Jesus, a gente tem que beber dela o tempo todo. Amém, irmãos? Está dando para entender, sim ou não? João capítulo 9. Rapidinho aqui. Eu vou parar já. Vou terminar agora. João capítulo 9. Acharam? Vamos lá, versículo em diante. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, nunca enxergou, cego. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi quer dizer mestre, tá? Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, quando Jesus cura alguém, não é só a cura, certo? São as obras, plural. Quando Jesus cura alguém, não é só a cura. Ele não é um curandeiro que passa curando quem pede ajuda para ele. Quando ele cura, ele quer alcançar as suas 3 dimensões, digamos assim. Quando ele te cura fisicamente, ele quer alcançar sua alma e seu espírito. As obras, entende? Alma, corpo e espírito. Ele quer agir nessas 3 esferas do homem, ele quer agir. Nós somos um espírito que mora dentro de um corpo e tem uma alma. E ele quer agir
nos 3. Bom, vamos lá. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o quê? O enviado. Ele foi, se lavou e voltou vendo, enxergando, certo? O tanque de Siloé significa o enviado. Então, ali está representando o próprio Senhor, que foi enviado. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu te enviei, eu enviei o meu filho para abrir os seus olhos, para você enxergar que existe uma fonte, e essa fonte é a única, não tem outra, e você não deve abandoná-la. Vai lá e se lava. Jesus podia ter curado ele ali. Esse homem cego e os deficientes na época viviam à margem da sociedade, você sabe disso, certo? Ele vivia à margem da sociedade. E era realmente mal visto, ainda mais no meio dos judeus. Eles tinham, e até tem ainda, uma mania de cuspir, né? Essa é mania, é uma cultura, é cultural isso, né? É cultural, na verdade, é mania, é cultural, né? Então, porque eles viam pessoas defeituosas como amaldiçoadas, certo? Então, para eles, aquele homem cego era amaldiçoado, então ele cuspia, mostrando no ato de cuspir que era aquela pessoa tinha sido amaldiçoada por Deus. Só que aí Jesus não só cospe, como bota o cuspe com areia no olho dele. Então, de cara, aquele homem devia ter se sentido muito mal já, né? Mais um me humilhando aqui. Só que Jesus fala assim: vai até o tanque do enviado. Quem é o enviado? É o Messias, que estava ali diante dele, mas ele podia ver? Não. Ele só podia sentir. Esse homem representa a gente então, irmãos. Você pode ver Jesus? A gente não vê. Mas a gente sabe que ele está aqui? Sim ou não? Ele está aqui. Porque os nossos olhos foram abertos. Você fala disso com uma pessoa lá fora, a pessoa fica olhando para você, parece que você está falando, parece que você está saindo de um filme de fantasia. Eles acham que a gente é muito bobo, eles não conseguem entender isso. Porque seus olhos estão fechados no caso. Ainda, certo? Estão cegos. Nasceram assim. Nós nascemos assim. Nós nascemos cegos. Então esse homem representa a gente, irmão. Mas um dia, Jesus veio e lavou, o enviado, lavou nossos olhos. E a gente passou a enxergar. E de repente a Bíblia fez sentido. Toda a Escritura fez sentido. Porque antes não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Por isso que eu falo para vocês, não fique triste quando um parente critica você porque você dá dízimo. Porque quem está com os olhos fechados, como é que essa pessoa vai entender que você trabalha igual um... Trabalha e depois vai entregar 10% numa igreja? Como é que você espera que o pecador entenda isso, irmão? Os olhos estão fechados. Alguns ainda tentam compreender, mas é difícil de compreensão isso. Eu gosto de falar do dízimo, que é uma coisa que pega para muita gente, né? Até crente ainda está com o olho fechado para o dízimo, quer dizer, quanto mais o pecador. Então eu gosto muito de dar o dízimo como exemplo por causa disso. Entendeu? Fica triste não, irmãos, porque essa cegueira, quando você vai até o enviado, ele lava os seus olhos de uma tal maneira, é como o Paulo, que ficou cego por 3 dias. O Ananias foi lá, orou, e a escama caiu e passou a enxergar. Poucos dias depois o Paulo estava pregando. Aquela seita que ele falava que era seita, que ele perseguia, agora já não perseguia mais. Amém, Jesus? Pelo contrário, fazia parte deles. Por quê? Porque os olhos se abriram. Nós temos que orar.
e mostrar a diferença. O que é servir a Deus? Eu só vou conseguir fazer isso se eu beber água da minha cisterna. Se eu parar de deixar o meu Deus desolado, aterrorizado, horrorizado por olhar para a gente e falar: caramba, meu filho morre por eles, eu faço o que faço por eles, eu cuido deles, eu livro eles, eu faço tudo isso por eles, ainda preparo a eternidade para eles, e rapidinho eles largam, me largam e já vão começar a fazer outras coisas, já vão começar a buscar outros deuses que nem deuses são. Nem as nações que serviam esses deuses abandonaram os deuses delas. Você não vê Babilônia? Olha que o rei da Babilônia, ele honrou o Daniel e o Deus de Daniel. Ele honrou o Sadraque, Mesaque e Abednego e honrou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou a fazer uma lei. Todo mundo vai honrar agora o Deus desses homens. Mas eles não largaram os deuses deles. Não largaram, irmãos, os deuses deles. É por isso que Deus fica aborrecido. Por isso que ele fica chateado. Quando ele vê um servo dele, uma serva dele, correr para outro Deus rapidamente, é só qualquer promessa ser feita e a pessoa já corre para outros deuses. Já vai para outra fonte, já vai beber água de outra cisterna. Já larga o tanque que se chama enviado e vai para outro tanque. Entendeu? Aí Deus fica aborrecido com a gente. Com quem faz isso? Não vou colocar a gente nessa não. Com quem faz isso? E muito aborrecido. Você viu que ele fica desolado. Os céus ficam desolados de ver o povo de Deus fazer uma coisa dessa. Existe um tanque. Existe uma água. Ele foi enviado para a gente. Ele abre os nossos olhos. Esse homem voltou enxergando. Fechando agora de vez. Samuel capítulo 3. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, na verdade. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. O Davi, ainda sendo perseguido, não é rei ainda, não tomou posse, né, do seu reinado, só foi ungido. Ele está andando com homens valentes, aqueles homens bravos mesmo, E aí, de repente, segundo livro de Samuel 23. Nós temos que aprender a chegar junto à fonte que é Jesus, irmãos. E se você, olha aqui para mim, se você está sendo humilhado, ou humilhada de alguma forma, permaneça firme na presença de Deus. Porque pode ter certeza que aquele cego se sentiu humilhado. De primeira mão assim. Ele se sentiu humilhado. Porque ele estava acostumado com essa humilhação. Se sentiu humilhado. Lembra da mulher cananeia? Foi chamada de cachorrinha. E às vezes você é humilhado para depois ser exaltado mesmo. Aí Deus está te mostrando, ó, tá vendo? Deus não deixa o filho dele e a filha dele humilhado. Mas às vezes precisa passar por algumas situações que chegam a ser humilhantes. Para que a gente possa até valorizar depois quando ele nos exalta. E ele nos exalta. Sabe aquela coisa de você dar tudo para o seu filho, e depois você percebe que ele não valoriza mais o que tem? Aí você tem que começar a ficar falando para ele o tempo todo: olha o seu vizinho, seu amiguinho não tem nada, papai te dá tudo. Por quê? Porque ele não está valorizando o que você dá para ele. Deus conhece isso muito bem. Então de vez em quando ele dá umas travadas na gente. De vez em quando ele permite que a gente passe uns desertos, umas amarrações na vida aí, para que a gente possa ser exaltado e valorizar. Porque se ele começar só a te exaltar, você vai se acomodar e vai começar a procurar cisternas rotas, outros deuses. Então nem sempre suas batalhas é porque você deu brecha para o diabo. Nem sempre as suas batalhas é porque o diabo, como que a pessoa gosta de dizer? Que o diabo é muito sujo, pastor. Algumas vezes essas batalhas virão porque Deus deixou ela vir. Por quê? Porque Ele quer te exaltar.
Por isso que Jesus fala que os humilhados serão exaltados. Amém, irmãos? Eu tenho que aprender a passar por lutas, por dificuldades, sem procurar outras fontes. Sem procurar outras fontes. 2 Samuel 23, versículo 15 e 16. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Jesus veio de onde? Nasceu onde? Em Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante quem? O Senhor. Aquilo que Deus dá para você, você deve devolver para Ele. Entendeu? Sim ou não? Deus não faz nada para você só para você. Ô, pastor, não estou entendendo. Não. Quando Deus faz algo para a sua vida, Ele espera que você venha transbordar e abençoar outras pessoas. E isso é voltar para Ele. O Davi, ele tinha 37 valentes. Ele podia beber qualquer água. Mas ele estava tão acostumado a beber da fonte, que a saudade dele, e ele não estava podendo ir em Belém, tinha sido tomada pelos filisteus. Ele não podia ir até Belém, senão ele morreria. E ele fala, ele pensa em voz alta, digamos assim. Ele pensa em voz alta. Acontece isso às vezes, né? Aí você... falei, não era nem para ter falado. Você pensou em voz alta. Ah, que saudade daquelas águas, das cisternas lá de Belém. Lá de onde o Criador viria. Os 3, dos 37, 3 desses valentes ouviram o seu rei falar isso. Mas nem perguntaram ao rei, já correram para lá. Entraram pelo arraial dos filisteus, risco de ser morto, só para pegar a água. Pastor, mas que é isso? Eu não faço nem a metade para não botar minha vida em risco por ninguém. Mas só para pegar a água de um poço, eu diria para o Davi: bebe desse poço aí mesmo, Davi. A água é meio saloba, mas vai embora. Mata a sede também. Você quer que eu vá lá correr? Não, eles foram, nem perguntaram, trouxeram a água de Belém. Quando o Davi olha aquela água, meu Deus, esses homens podiam ter morrido. E o Senhor os guardou. O Senhor é tremendo. Essa água eu vou oferecer para o Senhor. A gente está falando de um homem que uma vez, um homem chamado Araúna, ofereceu a ele um pedaço de terreno grande, e ofereceu a ele vários bois, vacas e bezerros e tudo. Ofereceu gratuitamente. E ele falou para ele assim: ó, faz o seu sacrifício para o nosso Deus aí. Eu estou te dando a terra, eu estou te dando tudo, é só o Senhor fazer, meu rei. E ele falou assim: não, eu quero comprar. Eu não vou dar ao meu Deus algo que não me custe nada. Esse mesmo homem agora está dando água para Deus. Água. Entende? Quando ele pega aquela água, ele pensa assim: poxa, esses 3 podiam ter morrido por minha causa. Essa água é tudo que eu queria agora. Mas entre eu beber dessa água e oferecê-la a Deus, por ter livrado os meus soldados, os meus guerreiros, eu vou oferecer para Deus. Toda vez que Deus lhe der alguma coisa, Ele espera que você retribua. Eu não estou falando de oferta só não, tá? Também, mas não só. Eu estou falando de tudo. Tudo. Se Ele te curou, Ele quer que você ore para alguém ser curado. Se Ele te libertou, Ele quer que você ore para alguém ser liberto. Se Ele te amou, Ele quer que você ame o seu próximo. Se Ele fez, Ele nunca lhe pede nada que um dia Ele já não fez por você. Pode reparar. Tudo que Jesus pede da gente, um dia Ele já fez. Tudo. Até coisas extremas que Ele pede às vezes, Ele já fez. Ele te dá e Ele espera que você retribua. De alguma forma, Ele espera que você venha superabundar nessa graça, ao ponto de desejar fazer por alguém
aquilo que ele fez por você. E não reter. E esse é um processo que não vai parar. Dá, recebe, planta e colhe. Amém, Jesus? Aprenda isso, irmãos. Nós temos uma fonte. E temos que aprender a nos achegar a essa fonte. Não abandone essa fonte. Não deixe o seu Deus desolado, horrorizado, entristecido. Poxa, eu entreguei essa fonte para essa pessoa está bebendo água em outra fonte. Mas quando Deus lhe der alguma coisa, pode ter certeza, não é só para você. Mas não tenha dúvida disso. Não é só para você. Se você reter, uma hora você não vai ter mais nada. Essa fonte parece que vai secar para você. Mas ela não vai secar para os outros. Foi só para aquela pessoa que acha que Deus é como se fosse um lugar onde ela pudesse pegar o que ela quisesse o tempo todo. Não, Ele quer dar e quer receber. Ele quer plantar e quer colher na sua vida. Ele quer que você faça a mesma coisa. Receba, planta, recebe, dá, planta, dá, vai, dá, recebe, planta, colhe. Do mesmo jeito que Ele faz com a gente, Ele quer que a gente faça com Ele. Amém, irmãos? Não vai parar. Sua bênção não vai parar, sua prosperidade não vai ficar amarrada, sua saúde vai chegar, sua inteligência vai evoluir, você vai entender como funcionam as coisas, você vai enxergar a fonte de Siloé, o enviado, você vai abrir seus olhos, se você entrar nesse processo. Diga graças a Deus. O Davi então derrama água no chão. Eu vou entregar para o Senhor. Senhor, bebe dessa água. Meus soldados quase morreram por causa disso. E eu queria tanto essa água, que desejo que eu estou. Mas não é porque eu estou cheio de desejo que eu não vou deixar de dar para o Senhor, não é sua, toma. Amém, irmãos? Aí eu fico pensando, eu vou terminar agora. Voltando lá no principal, não precisa voltar não. O irmão pode colocar, a irmã pode colocar lá, é a Jéssica que está lá? Pode colocar a irmã. Lá, não, que isso? Não. Não é isso aí não. Agora não. Isso aí eu vou botar depois. Conseguiu? Conseguiu, né? Eu gostei. Daqui a pouco eu vou colocar isso aí. Isso aí é para depois. Volta lá em Jeremias 2. Volta lá em Jeremias 2. 11, 12. Então, tá aí. Ó. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Não vale nada. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm. Você já ouviu aquela frase assim: esse cavou sua própria cova? Tem gente na igreja fazendo isso, irmão. Você tem uma fonte, uma cisterna boa, de água boa, mas você não consegue se relacionar com essa fonte. E começa de repente a cavar as próprias cisternas. Depois não adianta ficar, mas por que, Deus? Não precisa. Tudo bem que eu errei, mas também não adianta, irmãos. O que adianta é se arrepender dos seus erros e falar sério com Deus. Senhor, eu quero beber da água novamente. Eu deixei de beber da tua água. Eu deixei de visitar essa fonte e eu não quero mais fazer isso. Amém, irmãos? É aí que tem que ser o seu foco. É nisso que tem que ser o seu foco. Não perca esse foco de jeito nenhum. Amém? Feche os seus olhos e inclina a sua cabeça.